Obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados. O Sr. Primeiro-Ministro disse esta manhã, citando, que não há ventos a favor para quem não sabe para onde vai. E olhando para este programa do Governo, realmente o Governo não sabe para onde vai no que à cultura diz respeito. É uma espécie de bolha de sabão que rebenta-se e não sai nada. E não sabe para onde vai, e vou explicar o porquê. Porque a cultura perdeu a sua autonomia e agora divide o Ministério com a juventude e o desporto, o que causou muitas celeumas e foi muito criticado pelos representantes do setor, que falaram inclusivamente em retrocesso e sinal de fraqueza. E afinal, qual é que foi o objetivo para retirar o Ministério à Cultura? Terá sido poupar o erário público? É que se foi essa a intenção, mais valia o Governo ter optado por cortar em apoios a institutos e fundações que mais não servem a não ser para gastar o dinheiro dos portugueses ao desbarato, sem contrapartidas visíveis. E dou um exemplo. A Fundação Serralves, a quem o Orçamento do Estado para este ano atribuiu 6,9 milhões de euros, apresentou este mês um espetáculo degradante com uma banda que subiu ao palco em nudez parcial, mostrando inclusivamente os genitais. Um espetáculo, convém lembrar, estava caracterizado como sendo para maiores de 6 anos. Será isto cultura? Será isto merecedor do investimento do dinheiro dos portugueses? Não, não é cultura e também não é merecedor. É, na verdade, muito degradante para o ser humano. Mas mais, o Sr. Primeiro-Ministro nomeou como Ministra da Cultura a doutora Margarida Balseiro Lopes, que, com todo o respeito que lhe tenho, não tem, contudo, no seu currículo, ligações ao setor cultural, o que também preocupou os agentes do setor. E nem o Secretário de Estado tem ligações ao setor cultural, foi autarca durante 12 anos e a sua única ligação é o facto de escrever romances históricos. Portanto, e usando aqui uma gíria futebolística, o Sr. Primeiro-Ministro não foi ao mercado, ou então foi e não conseguiu reforços, e por isso veio a jogo com a equipa de suplentes. E olhando para este programa de governo, há claramente questões que ficam por responder porque o Governo as ignora, ou por medo ou por desconhecimento, mas sobre as quais é preciso e é importante obter esclarecimentos. Pode o Governo garantir que, no respeito pela história de Portugal e pelos portugueses, não levará a cabo nenhuma política de entrega de bens culturais às antigas províncias ultramarinas? E por que razão não há uma palavra no programa para o papel das artes tradicionais, bandas filarmónicas, folclore ou cultura popular, que são expressões autênticas da identidade portuguesa? Recentemente, a IGF detectou que durante os anos de governação do Partido Socialista, o Fundo de Apoio à Cultura atribuiu 123 milhões de euros em apoios sem que houvesse um acordo escrito e com milhares de euros que foram entregues a projetos que nem sequer foram iniciados. Por isso, é importante percebermos se o Governo vai ou não reforçar os mecanismos de fiscalização para evitar que se volte a desperdiçar tanto dinheiro dos portugueses, porque a verdade é que já chega de gozar com quem paga impostos. E não posso terminar sem dizer que a cultura está sob ataque. E está sob ataque por aqueles que atentam contra os valores e as tradições portuguesas e que atentam especialmente contra as datas fundadoras do nosso país. Disse.